Just because. Fala, Cunha. Querido atleta, Quem dera. peraí, deixa eu dar o pause aqui. 10 horas da noite que não tem problema. Treina um pouquinho antes de dormir. E É, eu gostei que assim é bem didático, flui, não é aquela coisa que você demora 1 hora e meia para treinar, por exemplo, que com a vida corrida, infelizmente, que a gente está sempre acelerado, né? É prático. isso aí. Nossa, sensacional, muito bom saber. Eu vou aproveitar até o gancho aqui para a gente já começar aqui esse Zoom maravilhoso, essa oportunidade única para a gente falar de movimento e comportamento. A gente tem absoluta certeza que as duas coisas estão extremamente conectadas e interligadas. Então não dá para descolar um do outro. A gente depende, obviamente, de uma mudança de mentalidade para adotar um novo comportamento, gerando movimento, né? E aí pode ser também, né, para vocês aqui, consultores e líderes, é quase, né, a mesma equação, mas a gente vai falar aqui de atividade física, tá? Vou aproveitar aqui esse depoimento bem rapidinho da Carolina. Obrigado, galera. Vai trocando essa ideia aqui via chat, tá bom? E eu vou iniciar aqui. A gente, na última oportunidade de semana passada, cada profissional falou um pouquinho, né? Eu e Cris somos educadores físicos e a gente vem através do projeto Desperta Verão da Terra proporcionar durante 30 dias, bastante tempo, né? Um conjunto, né? Praticamente aí um combo, né? De expertises, habilidades para a gente compartilhar esse conhecimento que vocês possam, dentro da rotina de vocês, na fase de vocês, nos recursos que vocês têm, poderem aí fazer uma nova dinâmica ou uma retomada, ou, obviamente, potencializar a atividade física, no meu caso aí, exercício físico, melhorando performance, ou o que a gente prefere pós 40 é ganhar, pós 50, 60, ganhar autonomia física e longevidade, né? Então, a gente acredita muito que essa equação tem que dar certo aí, unindo todas as expertises, né? A nutrição, a qualidade do sono, o gerenciamento do estresse através das emoções também, e obviamente aí que não pode faltar é movimento, tá? E antes de eu compartilhar a tela, rapidinho aqui, queria saber só, que nem a Carolina, né? Quem que conseguiu acessar a plataforma, me dá só levanta a mãozinha, dá um joinha, só para eu saber dos 24 que estão aqui nesse exato momento, estão me ouvindo, quem que entrou na plataforma, que está usando o programa 40 Melhor que 20, maravilha. Por que eu estou perguntando isso? Primeiro, para a gente do lado de cá, a gente que está organizando essa parte do operacional, ver se todo mundo recebeu através do e-mail. A gente tem conversado aí com algumas pessoas via privado. Eu falei aí semana passada, falei com alguns no final de semana. Edileuza já deu ok, Alessandra, maravilha. Alexandre também já sei. Carolina falou com esse depoimento agora há pouco. E, na verdade, a gente do lado de cá tem a certeza que vocês estão recebendo, obviamente, né, a direção certa, a supervisão certa, no momento ideal, né? E falando sobre o momento ideal, eu queria dizer que o momento ideal é esse, é hoje, é o presente. Ontem se deu, se for possível, ok, se não foi possível, tá tudo bem, não adianta a gente ficar lamentando. A Carolina acabou de falar que ela está iniciando, ou seja, o programa, esse movimento. E o movimento que eu estou falando é o Desperta Verão. Ele está te ajudando a dar um solavanco, uma mexida, botando bastante gente no trilho. E, obviamente, o programa ele vem ajudar bastante nisso, tá bom? Falando sobre fase e tempo, e volta a dizer, antes de eu compartilhar a tela, ficar aqui face to face, cara a cara, rapidinho. Esse programa ele foi criado com uma preocupação muito grande, que era e foi num tempo onde as pessoas precisavam mais do que nunca gerar consciência sobre movimento, atividade física, que foi durante a pandemia.
Ele tomou início, tomou essa proporção, mas ele não foi. O programa 40 Melhor que 20, ele não foi para Eduz nessa época, mas ele foi criado nessa época e faz todo sentido para você entender por que que a gente adotou e apoiou o projeto Desperta Verão. Porque dentro do programa, a gente entendeu que a necessidade era urgência, cuidar da saúde, ter autonomia física, pensando na mentalidade de gerar uma nova consciência, ou seja, eu precisava, com os meus recursos, levar uma nova percepção da consequência e benefícios do movimento, né? Do exercício físico, da atividade física para as pessoas, para isso ter maior alcance, isso ser mais escalável possível. E as pessoas, ó, galera que está com o microfone ligado aí, se puder, ó, dá uma seguradinha para mim, tá? Isso, obrigado. E aí, o que que a gente entendeu? Entendeu que nessa necessidade a gente precisava encaixar algumas prioridades. As pessoas não tinham como sair de casa, não tinha muito recurso, tinha fechado a academia. Nós, como os profissionais de educação física, fomos liberados um ano e meio quase depois. Bom, enfim, e a gente adotou dentro do programa uma estrutura que pudesse trazer uma nova consciência, ou seja, as pessoas que não praticavam, elas poderiam entender uma espécie de filtro, entender exatamente qual que era o grande gargalo que ela precisava literalmente já entrar para atividade física, fazer qualquer tipo de exercício, justamente para blindar, para o sistema imune ficar cada vez mais blindado para qualquer situação externa que a gente não tinha nenhum controle. E a gente também sentiu que, em comportamento humano, as pessoas estavam enclausuradas, estavam com medo, depressivas, ansiosas. E a gente também recebe um pouco, né, dessa linha do tempo para hoje, 2025. As pessoas pegaram um pouco desse perfil comportamental. A gente precisava ter esse olhar com um pouco mais de cuidado. E uma coisa que faz com que haja adesão muito rápida é que o treino não pode ter muita complicação. Então, a duração mais rápida, mas levando uma intensidade também diferente, né? Não é duração rápida e ponto. Porque se as pessoas estão buscando emagrecimento, por exemplo, que é uma grande parte aqui, e resultado, a gente precisa adequar o tipo de estímulo que a gente tem durante a intensidade do exercício. Beleza? Então, a gente olhou com esse critério e a gente também percebeu que precisava colocar uma adaptação muito imediata. Então não poderia ficar complicando demais. Por isso que o exercício ele é fácil de fazer. E quando eu estou falando de exercício aqui fácil de fazer, eu estou me referindo ao programa, tá bom? Pode ser que um ou outro que você já esteja fazendo dentro da tua realidade na tua rotina. Tem gente que tem personal, tem gente que tem a supervisão, tem gente que além de personal faz CrossFit. Então é outro patamar. Só que isso é a pontinha do iceberg. Lá para baixo, grande parte aqui ou não estava treinando, ou precisava treinar, ou uma retomada. E para que isso tivesse funcionalidade, ou seja, isso desse um padrão de movimento positivo para todos, né? E olhando para o coletivo, a gente precisava colocar segurança, eficiência e motivação. Segurança, porque as pessoas precisam ver que é tangível fazer, então a gente coloca ali opção, coloca ajustes, coloca dicas de segurança, mostra de frente, mostra de lado, controle de movimento, velocidade, tudo isso influencia para te gerar um resultado, tá bom? Então a gente pensou muito nisso. A gente também tinha que ter um olhar para eficiência, ou seja, naquele período de tempo, na sua proporção, a pessoa vai sentir resultado. Por exemplo, eu estava falando agora, há pouco antes da gente começar o Zoom com o Alexandre. O Alexandre falou, cara, hoje eu fiz o 6 e o 7 porque me atendeu muito bem. Ele conseguiu colocar as duas coisas e teve um bom resultado, tá? E a gente está no oitavo dia, ou seja, já correu uma semana. Ele fez tudo direitinho, já deu um condicionamento, já deu um suporte para aquilo que ele também já realizava, e hoje ele se sentiu condicionado o suficiente para fazer esse gerenciamento, tá? Então, mais uma vez, falando do programa, estruturalmente, como ele foi criado, a razão pelo qual ele foi criada, a gente chegou nessa estrutura, tá? É uma estrutura exclusiva, única, e ela agora anda numa plataforma digital, tá bom? Através da Eduz. Tudo bem? Beleza?
Estamos agora 27. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Me diz aqui o seguinte: você não minta, transparência é um valor inegociável. Me diga, você se movimentou hoje? Pode mandar aí no chat. Deixa eu ver, vou abrir o chat aqui. Ai, meu pai. Olha, eu tô botando você para só falar no chat, não precisa abrir o microfone, não. E quem quiser abrir, pode abrir. Ainda não. Ó, tá tudo bem. Quem respondeu ainda não é porque vai treinar? Acabou o Zoom aqui? Você vai, ó, vai sapecar lá? Ó, a minha prima Claudinha, sim. Olha, sim, Pilates. Por isso que eu estava falando antes aí, de você casar Ó, a mobilidade, perdão, a modalidade com o programa 40 Melhor que 20. Alguém abriu o microfone e quer falar? Ou hum, vamos? Não, né? Vamos. Foi você, vida? foi, sem querer. Quer Mas tá aproveitar para todo falar? mundo dizendo que Fala para mim, esposa, você treinou hoje? é pra falar a verdade. Claro, cara. Aqui é Eu vida ainda real. não. Vida real, porque vai ter gente que vai Hoje se conectar. ainda não, gente. Eu fiquei trabalhando igual uma doida, mas vou compensar amanhã. Tem que falar a verdade, porque muita gente vai se conectar com isso. Olha, já fiz minha bike, Então, já fiz minha bike. Fala, é, Alexandre. eu também fiz o 6 e o 7 hoje à tarde, mas de manhã ainda fui pedalando na Tijuca. Pô, eu tinha dentista, eu fui pedalando na Tijuca. É o que eu falei, dá 30 quilômetros mais ou menos pedalada. Ida e volta, 60. É. Não, não, acho que era 30, 15, 15. Acho que era 15, 15, 15, não é 15? mais muito 60. Acho que sim. Dá 60, não. Pode chegar até uns 40, eu acho. 20, 20. Eu nunca parei para ver quantos quilômetros tem, não. Vou fazer na próxima vez que eu for lá. Depois você me fala, hein? Nossa, já é ótimo andar de bicicleta na rua. Super. Você trocar o seu. Aqui em Goiânia, a galera anda muito de carro, é o tempo inteiro. Você vai na padaria, na esquina, você vai de carro. Em Goiânia tem essa cultura. Eu sinto falta disso. No Rio de Janeiro, a gente faz tudo a pé. Isso ajuda tanto, tanto a gente se movimentar, se deslocar, ou andando, ou patinando, ou bicicletando, enfim, isso é muito importante. Peraí, cara. Já é um movimento. É um aeróbico bom para Pessoal, me dá. ajudar. Vamos aproveitar Agora, aí. esse é o programa, Léo. A Carol falou tudo. Você usou a palavra ainda, que eu acho que é importante frisar também. Ele é intenso. Ele é intenso. Eu acho bem legal o programa por causa disso. Você faz, é rápido lá, você faz os seus 30, 40 minutos de treino, mas você, pô, chega a uma exaustão boa se você puxar. Você ainda tem os níveis de exigência que você pode puxar um pouco mais ou menos. Então, você ainda dá a possibilidade do cara intensificar mais o treino ainda. Então, acho que é intenso, é um treino intenso. É curto, mas É intenso, é muito bom. comprovado, é um treino que no mínimo ali, no mínimo, as pessoas que tiveram resultado foi 3 quilos a menos. No mínimo, É. tá? Isso é comprovado. A gente tem depoimentos das pessoas que fazem o treino. Então, assim, é só questão de fazer. Só isso. Se as pessoas estiverem fazendo nesses 30 dias, vai ter resultado. Vai ter. Com a É, alimentação, claro, né? com certeza. E aproveitar aqui, tudo ok? Tá vendo direitinho o slide aqui? Tá ok? Tá aparecendo ok? Vamos embora, porque já são Você tá 9 e conseguindo 12. assistir aí, Vidão? Sim, Ok, vamos lá, tá ó. passando. Antes de eu já começar aqui a dar essa pincelada, eu não vou ficar muito tempo nos slides também, não. E a Cris, ela mencionou uma coisa que, para gente, é o que nos possibilita, é o que nos motiva a continuar fazendo o que a gente está fazendo, tá? É, além da gente, obviamente, fazer o trabalho de desenvolvimento pessoal, mentalidade de crescimento, engajar as pessoas através também da inteligência positiva, colocar o exercício físico, tudo isso daí, a gente descobriu que, através dos depoimentos, a gente conseguiu melhorar ainda mais o programa, o calibre do programa, mas fez com que a gente realmente não parasse de realizar essa missão de entregar para mais pessoas, tá?
Então a gente tem resultados assim que são assim fora do que eu imaginei. Se a gente parar para imaginar percentual de gordura e emagrecimento, isso acontece, porque durante 21 dias, e olha que vocês têm 20 dias pela frente, né? Desafio de 30 e a proposta do programa 40 Melhor que 20 é de 21 dias, as pessoas perdem até todos 100%, claro, mediante a realizar o que precisa ser feito, né? Perdem até 5 quilos, tá? E só que com uma mentalidade totalmente diferente, que é o que realmente dá aí um substrato de conhecimento para a gente não parar de seguir em frente, tá? Então, olha aqui, ó, método exclusivo dentro do programa. Mentalidade, como a gente já conversou antes, o treino propriamente dito e o ambiente. Eu já já vou explicar isso aqui, tá? Então, o primeiro, que essa mentalidade de crescimento, ela está baseada na mudança de plano mental, que a gente chama de metanoia. Eu não acredito que existe nenhuma mudança física se você não gerou uma nova consciência. E eu não acredito. Talvez por tabela isso pode acontecer, mas isso vai durar até quando? A gente está falando de longo prazo, né? A gente está dando uma injeção agora, mas para quê? Para que você vire o ano olhando para tudo isso e falando, poxa, eu posso gerar um hábito novo na minha vida, através de tanta consciência que foi liberada, tanto conhecimento. Então a gente pensa bem através disso. E esse POSC aqui é uma ferramenta que a gente utiliza, tá? Para a gente fazer o quê? Dentro do programa, né? Vocês estão vendo só a parte do treino. Dentro do programa, a gente muda a maneira como a pessoa enxerga a atividade física, cada um tem a sua história, tem a sua vivência, tem a sua experiência. A gente procura agregar com novas ferramentas, novos conhecimentos, para que ela mude a visão dela, que seria esse O, que é O de observação, gerando o I, que é informação, ela ter mais informação de uma maneira mais atualizada, tá? O S, para gerar o que nessa pessoa? Gerar sentido, fazer sentido, dar significado para ela. E depois disso, esse Czinho é para que ela vá sozinha com o conhecimento. Então a gente acredita muito na mudança do plano mental para a gente dar uma empurrada e fazer com que a pessoa tenha aí, né, um processo de mudança longevo, a longo prazo. Coisa rápida acontece com todo mundo, mas como profissional de educação física, a gente entende, já sabe por N estudos que a pessoa proporcionalmente que treina, ela leva até 3 meses de adaptação fisiológica. Então, isso depende de muitas adaptações, estímulos, tipo de modalidade, tempo, duração, volume, carga. Então, é muita coisa para avaliar. Então, quanto mais a gente der para as pessoas conhecimento, mais seguro ela vai, tá? Os treinos, eles são integrados. A sensação que a pessoa tem fazendo o programa, ou se você puder buscar treinos que trabalhem na sua totalidade, o teu corpo todo, seria o ideal, tá? Porque você pode até encurtar, às vezes você está num corre, 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 não consegue encaixar, você tem que diminuir a duração do teu estímulo e o integrado é uma excelente opção, tá? Isolado seria eu fazer um bíceps, né, um peitoral, um supino, e o integrado a gente pode ter um exemplo, fazer o movimento do afundo e elevação frontal com o halter na mão, tá? Ou só o movimento, o gesto motor do teu braço, liberando estabilização e força no teu ombro. Tá? Então o programa ele se preocupa em trazer um treino integrado para dar um resultado mais rápido e ele seja simples, não tenha a pegada de, nossa, mas eu preciso comprar o kettlebell, eu preciso comprar isso, aquilo, mas no mínimo, né, obviamente, um colchonete para amortecer, não machucar, ou uma toalha e aquela garrafinha que você já deve ter visto lá no vídeo, né? E bastante opção. Por quê? Porque quem vai acessar? Quem vai acessar é o garoto de 50, é o menino de 60, aquela pessoa que está ali já que treina de 30, de 25, que tem outro chassi, tem outro radiador, mas a gente precisa oferecer opção para todo mundo, porque para gerar resultado, a adaptação é a melhor coisa a ser feita, né? O treino ele tem que ser, muitas vezes, para o coletivo a gente oferece poucas opções, mas quando é individualizado, fica mais fácil. No ambiente, tá? Dentro do método MTA, a gente procura colocar outros profissionais, ou seja, você já tem outros profissionais aqui, né? A gente tem as pessoas que idealizaram o projeto, né? E também temos aqui todos os profissionais balizando, entregando, servindo muito conteúdo importante.
Dentro do programa tem outros profissionais também, mas é quando você faz o desafio do programa, tá bom? Claro que está livre para a pessoa que já acessou o link e quer lá dar uma futucada, fica super à vontade. Esse ambiente também faz com que as pessoas tenham resultado através de desenvolvimento pessoal. Tem muito e-book para estudo, porque tem muita gente que pede isso. Poxa, eu não tenho e-book para compartilhar, eu queria ler um pouquinho mais. Né? Livros gratuitos, é só baixar. E uma comunidade fechada que a gente sabe que a grande tendência é a pessoa sempre ter essa adesão com uma tribo, fazer parte de uma tribo, se sentir, é, como é que eu vou falar? Pertencente, né? Aquele senso de pertencimento a uma tribo, a uma comunidade, tá bom? Então tudo isso faz diferença. E dentro da estrutura, e aí caso você não tenha, obviamente, aí acessado o programa, eu sugiro você a adotar a partir de hoje, tá? Principalmente se você é sedentário, se você não está treinando, ou se você é aquele iniciante que fez a semana passada toda, mas ainda está sentindo um pouco de dor muscular, está tentando se adaptar um pouquinho mais, a gente não sair muito dessa estrutura, porque são estruturas que já são padronizadas, que já foram testadas e que dão resultado, mesmo que seja proporcional. Quando eu falo ser proporcional, é alguém que está começando hoje e alguém que é atleta, tá? Você pode seguir a mesma estrutura que ela vai te trazer benefícios também proporcionais. A primeira coisa, eu até relacionei aqui, só para ficar ponto didático, né? Talvez você esteja me vendo ou não, e então eu vou ler aqui com você, mas para fins didáticos melhorar aqui a comunicação. Mobilidade e ativação central, né? Quais são os benefícios? Preparar as articulações para o movimento, tá? Aumento da amplitude, ou seja, todo mundo que faz um exercício, né? Por exemplo, faz uma ativação de posteriores, cadeia atrás do nosso corpo, eu colocar as duas mãos no chão, voltar para cima com o tronco reto, só fazer essa dinâmica de ativação já me ajuda na performance, no rendimento. Ah, mas é que eu não quero fazer treino de performance. Mas não é sobre isso. É você se sentir cada vez mais seguro e ter um treino para você eficiente. Então não abre mão de fazer isso. A gente faz mobilidade e ativação para se preparar para o que vem na sequência. E já é comprovado que reduz lesões, melhora muito o nosso desempenho, como eu já falei, ativa padrões e movimentos fundamentais. Ou seja, ao longo do tempo, a gente perde, né, algumas valências físicas, como, por exemplo, o salto, as rotações, tá? A própria velocidade. Tem N valências físicas aqui, mas o que eu quero que você entenda é que todo padrão de movimento você pode resgatar através da mobilidade e ativação central. Então, uma vez que você faz isso ao longo desses dias todos, você já vai ter um grande avanço, tá? E prepara, obviamente. Gente, Oi. não tem essa de chegar na academia e não aquecer, não fazer a apagou a luz aqui. Não fazer a soltura, que a gente chama, né? Soltura, mobilidade. Só o momento da mobilidade já é um aquecimento para o músculo. Você não precisa alongar antes do treino, mas você precisa fazer mobilidade e ativação do seu centro. Isso elimina grandes chances de você se lesionar durante o treino também. Então, é uma segurança. Não passem essa fase, tá? Não passem. Porque desde um amador a um atleta de alta performance, ele precisa passar por início, pelo início da mobilidade e ativação de core para poder passar para o treinamento. Maravilha, vida. Vamos continuar no set training agora. É o treino propriamente dito, tá? Então por que que é importante existir esse treino logo na sequência? Para dar sensação de organização, a pessoa ela ter aquela sensação de estou evoluindo, né? Porque tem movimento que vai combinando, ele vai gradativamente liberando mais um novo movimento, aumento da intensidade de forma mais controlada. Ali eu procuro falar mais sobre dicas, opções, ajustes, porque tem gente ou que não treina, ou tem alguma limitação que a gente não conhece, né? Ou tem uma patologia, tem alguma coisa que às vezes ela não compartilhou, mas como é um efeito coletivo, a gente precisa o tempo inteiro falar de segurança e opção,
tá? Para que se ajuste mais à sua realidade. A gente tem maior estímulo metabólico e cardiovascular. Ele pode ser substituído por outro set training. O que significa isso? Eu gostei muito do treino 6, mas o set training do 4 parece que eu me identifiquei, eu rendi mais. Você só substitui. É muito fácil de fazer isso, tá? E a gente tem o quê? Mais engajamento que seja possível. Então, o que que a gente entendeu? Quanto mais eu termino um treino, que no final eu falo, caramba, eu dou conta, é possível, mais engajamento, mais envolvimento eu tenho com aquilo. Quanto mais difícil for, já basta a mentalidade de dizer com os autos, com autossabotagem, né? Falando, nossa, isso vai ser difícil, porque eu não tenho tempo, e tal. Imagina se também você visse esse obstáculo dentro de um programa. Aí mesmo que não ia funcionar, né? Ia ser bem mais difícil. Então, o pensamento foi esse. E por último, o set core. E a gente fecha. Então, essa estrutura, essa tríadezinha dentro da estrutura, a gente fecha com o que a gente acredita que seja aí, talvez, né? É difícil de eleger o que é mais importante, mas pensando na estrutura, o set core, ele é, vamos dizer assim, inegociável, porque a gente precisa treinar o centro. Como é que a gente vai ter força nas extremidades se o teu centro está fraco, né? Pensa no mastro do carro, do barco. Como é que a vela vai continuar firme lá na ponta? Qualquer sentido que bate a direção do vento não vai dar conta, não vai sustentar. O tronco, a coluna, ela precisa estar cada vez mais fortalecida. E sabe qual que é a sacada do programa? É trabalhar a região profunda. Sabe como é que você trabalha com a região profunda? Com estímulo diferente e tempo de execução. Estímulo diferente e tempo de execução. Então, qual que é o foco? Fortalecimento de coluna, aumenta a tua força funcional. Eu preciso pegar a galera aqui de Goiânia, que conhece o mercado aqui, Bretas. Pegar aqui a sacola do Bretas que saiu aqui do meu pé e colocar na estante, fazendo esse movimento da diagonal em rotação, ou vice-versa, do outro lado. Então, vai te ajudando na rotina, porque o exercício do fortalecimento mais profundo faz com que a gente tenha uma coluna mais saudável, tá? Ela permanece com a musculatura mais profunda, mais ativada por mais tempo. Previne dores lombares. Então, você que trabalha sentado, você que está no home office, você que sente dores na lombar, você que tem o glúteo fraco, você que não treina o quadril, você precisa treinar o core, porque vai prevenir tudo isso, tá? Aqui, ó, agora que eu tô lendo aqui, ó, mais força no quadril e glúteo, mais proteção no joelho. Olha, tá aí, não sei se você sabe, se você tem essa informação, tá? Se você treina muito o seu quadril e o seu glúteo, e você tem aí, talvez, alguma coisa, ou já teve, fez uma recuperação, é, é, pós-cirurgia ou algo no seu joelho, ou tem realmente uma fraqueza, né, por falta de estímulo, treina o seu quadril e glúteo, que também faz parte da cadeia do core, tá? Melhora a tua postura no dia a dia e nos treinos, ou seja, você que fica muito tempo sentado, você precisa treinar o seu core e potencializa o desempenho esportivo com a ativação. Então, 28 pares musculares são ativados no movimento, no exercício, desculpa, que se chama prancha. Se eu tivesse que dar uma dica para todos aqui, fala só um movimento para fazer todos os dias. Faz prancha. Faça prancha. Bota o joelho no chão, mas faz prancha. E começa com 30 segundos, aumenta para 40 segundos, vai para 1 minuto. Está se sentindo cada vez mais forte, confiante, tira o joelho, reduz o tempo e vai embora, dia após dia. Você vai trabalhar a região mais profunda do core. E aí, só para a gente não ficar falando tão tecnicamente, a gente já ir para um outro ponto, que eu também não quero ficar alongando demais aqui, é e focando muito nas pessoas que trabalham sentado, é que no momento que você está sentado, a gente tem o eretor da espinha, os paravertebrais, quadrado lombar e o transverso profundo do abdômen, totalmente ativados, mesmo você fazendo só teclando ou ouvindo uma pessoa no Zoom ou falando, digitando, e enquanto você está no sofá, esses carinhas são protagonistas, está estabilizando a sua coluna. Quando você está deitado, a mesma coisa. Então, quando você tem isso enfraquecido, tudo dói. É claro que vai doer, tá? Então, Deixa eu foco. falar uma coisa aqui rapidinho do que o Léo acabou de dizer, gente. Exatamente agora, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo de câmera fechada, né? Infelizmente, mas eu super entendo, é de noite e tal. Faz assim, ó. Você tá ouvindo o que eu tô falando agora?
Alonga a tua postura. Se você estiver sentada, alonga, alonga. Puxa o seu umbigo para dentro, colando ele lá na lombar. Puxa. Inspira fundo. Solta o ar sem soltar o seu umbigo. Então, cola o umbigo nas costas e solta o ar sem soltar o seu umbigo. É sobre isso que o Léo está falando. Acerta o seu quadril da forma como você está sentado agora. Ajusta o seu quadril, alinha. Bota o seu ombro para trás, relaxa o seu ombro da orelha. Pronto. Isso que você acabou de fazer é tudo isso que o Léo acabou de dizer. E aí, se você tem a consciência de ficar assim o dia todo, por exemplo, eu estou dirigindo aqui e eu estou com o meu umbigo lá atrás, colado, sem soltar, eu estou trabalhando abdominal. Se você faz esse movimento o dia inteiro, gente, vocês vão ver a diferença do seu core daqui a 30 dias, daqui a 20 dias, daqui a 15 dias. Então, usem a consciência. A partir de amanhã, vocês vão usar esse movimento aí que o Léo está falando. Alonga a sua postura, acerta o seu quadril na hora que você estiver sentado trabalhando, puxa o umbigo para dentro, cola lá nas costas, inspira fundo. Solta o ar sem soltar o umbigo. Essa é a postura do nosso abdômen que precisa ser feito. Fez sentido para vocês? Pode colocar no chat, viu, galera? Que eu tô lendo aqui. Olha, aproveitar rápido. Luceli, você fez aí o que eu te falei? Puxou o umbigo para dentro? Colou ele lá nas costas? Tá desligado o seu. Pode Vou, ligar o vou ativar. microfone, Luceli. Fica à vontade a falar aí, vai. Liga o microfone que a gente não tá te ouvindo. Esqueci que o microfone estava desligado. Não muito porque eu estou sentado na cama, aí não dá para dar uma alongada muito, mas eu tentei. Muito bom. Isso é importante. Essas dicas são boas, porque eu, no meu caso, eu nunca fiz exercício assim em academia, então não tenho noção nenhuma de exercício. O que eu mais ou menos é o que eu estou aprendendo e o que eu estou fazendo funcional também durante a semana, 2 vezes na semana, agora que eu estou aprendendo a fazer exercício. Veja aí, gente, vocês estão ouvindo isso? Ela está aprendendo a fazer o exercício. Olha só quanto é importante essa contribuição, né? Nossa, tem muita coisa para a gente poder somar com vocês. Então, eu já falei com algumas pessoas via privado, vou fortalecer aqui. Todos os profissionais estão extremamente abertos para gerar mais conhecimento para vocês, tá? Manda no privado. É tão importante no privado porque a gente começa a entender mais qual que é a especificidade, sabe? Qual que é a tua história? Ah, eu não tenho história. Não, eu tenho história. Então a gente consegue ajustar melhor. Porque aqui a gente está falando com um grupo extremamente grande, né? Então a gente tem que dar informação que vai meio que no lado um pouco mais mediano, mas que atende todo mundo de alguma maneira, tá bom? Mas olha, legal, Luceli, bacana, fico feliz demais. Vida, obrigado pela Hoje, por contribuição exemplo, também. eu não tinha aquele elástico que você fez a aula. Aí o que que eu fiz? Eu peguei uma lá da funcional e fiz o exercício, outro exercício, Que maravilha. mas assisti o seu todo. Ai, maravilha, show de bola. Olha, eu abri aqui o chat, a Anelice tinha comentado aqui um pouco atrás, eu só tô vendo agora, tá? Que a gente foi falando, foi mudando de slide. Algumas pessoas fizeram a biopedância, que fica bem legal de checar a comparação de resultados, pois não é só o peso, é a composição corporal, é exatamente isso. Inclusive, sinaliza com ela aí que eu lembro dela ter comentado que era para entrar em contato com a secretária dela e tentar ver essa possibilidade de ir até lá, até o consultório dela. Mas exatamente, é sobre o todo, né? A Carolina comentou aqui: minha postura é péssima, preciso criar esse hábito de me corrigir. Quanto mais, olha só, outra dica: quanto mais vocês treinarem a extensão do tronco, melhor. Dá mais foco nos extensores da coluna. Porque, gente, a gente está brigando com duas coisas. Duas coisas. Primeiro, efeito gravidade. Ela empurra, achata a gente o dia inteiro. A segunda coisa, como é que é a sua postura falando no celular? Fala aí. Como Se é que você tem de gente digita? aí que vai estar com hérnia de Como é que você digita? Como é que você está cervical, vendo? Como é que você está vendo esse notebook agora aí que está na tua frente desse computador? Você está com
tá com a cervical retinha. Pô, Léo, é estranho pra caramba, parece que eu tenho que ficar igual robô. Cara, mas até quando, né? E eu não sei, eu acho que eu tô falando com 40 a mais aqui, eu acho. Coloca a barriga pra dentro, gente. Agora, vai. Olha só, Rola essa. a Cris quer treinar vocês já. Léo, É porque eu sei que todo mundo já soltou, já todo mundo soltou, ninguém tá segurando. A indicação de prancha para quem tem diástase. Peraí que eu perdi aqui. Há alguma recomendação específica? Começa com 30 segundos com o joelho. Quem me perguntou? Foi a Mariane, eu já respondi aí no chat para ela que só o fato dessa respiração aqui que a gente passou agora a- ajuda muito em diástase, muito. Olha só, a Selma colocando criando consciência corporal é sobre isso, gente. E a Cris está falando sobre o bracing, né, vida? A manobra É, bracing. se chama bracing, isso mesmo. Bracing. Esse ensinamento é vida. Show de bola, hein? Ajuda Olha tanto só, em. gente, bailarina, a bailarina, ela não treina abdominal. Você já viu o abdômen de bailarina? A bailarina não fica lá treinando abdominal, fazendo 100, 300 abdominais por dia. Ela treina postura, é postural. Então, aquele abdômen, aquela coluna forte de bailarina é postural. Então, faz essa manobra que a gente fala bracing. Toda vez que vocês ouvirem a palavra bracing, eu vou botar lá no grupo da gente. Hora do bracing, bracing. Vocês vão inspirar fundo, alongar a coluna, ombro para trás, cola no umbigo, solta o ar sem soltar o abdômen, certo? Certo. Ó, vamos lá, aqui, ó. Vamos passar para o próximo. Igual correr, verdade, quando estamos correndo, correr, postura, segura a barriga, ajuda. Tome cuidado só para não entender que o bracing é uma manobra de core para fazer com que você gere consciência corporal de ativação central para melhora de postura. Não vai me prender respiração, pelo amor, vai ficar em apneia, não, hein? Tá bom? Por favor. Deixa eu sair daqui, vamos seguir em frente, que como eu falei, a minha ideia é falar sobre movimento, mas não há como abrir mão, né? Obviamente, do comportamento. Deixa eu passar aqui o slide de novo. Ah, peraí, ó, 2 minutos já tem efeito. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês que eu separei aqui, ó. Eu separei um artigo. Esse artigo é da Les Mills International, que a gente teve acesso durante a nossa época de ser treinadores nacionais, né? Eu e Cris, a gente deu treinamento pelo Brasil, e eu consegui achar aqui um estudo, eu vou dar uma lida aqui para vocês bem rapidinho, mas olha que bacana. De acordo com um estudo realizado na Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, uma sessão de 2 minutos de atividade física pode ser suficiente para produzir a sensação de bem-estar por até 12 horas. Olha só, peraí, vamos de novo. Vamos de novo, vem comigo aqui, ó. 2 minutos bem feito tem efeito? Tem até 12 horas. Esse estudo comprova que quando a gente faz esse tipo de ativação durante 2 minutos, a gente tem mais liberação, né, hormonal, de neurotransmissores que vão na tua corrente sanguínea, que talvez seja o suficiente para você já dar aquele, opa! Parece que aqueceu. E sabe qual que é a proposta do programa? É essa. Você não vai ver é, como é que fala? Combinação menos de 2 minutos, mas você também não vai ver acima de 5, 6 e 7. Por quê? Porque eu estudei isso antes. Então, o que que a gente faz na mobilidade? A gente coloca pelo menos 2 minutos. Porque quando você sai da mobilidade, dificilmente você vai falar assim: nossa, eu tô com a vontade de parar. Nossa, se você tiver que parar porque você gerenciou dessa maneira e você tem um monte de coisa para fazer, tudo bem. Mas dificilmente, fisiologicamente, você vai parar. E eu lembro que a Annelise, quando ela gravou um vídeo desse que eu vi aí, eu não lembro agora exatamente, se foi semana passada, ela colocou assim: ah, parece que o Léo vai falar sobre isso. Mas olha, galera, se vocês já começarem aquecendo, vocês já vão sentir. E é sobre isso. É sobre isso que diz o estudo. É claro que a gente não vai falar sobre essa parte técnica aqui, mas era só para vocês entenderem que, como é que é real esse bilhete? Tá? Então, 2 minutos funciona? Funciona. Ah, eu posso treinar todo dia? Cara, se tu não tá treinando, faz 2 minutos de agachamento todo dia para você ver se não vai dar resultado. Vai Dois sentir, minutos de agachamento dá mais 50 agachamentos. vai sentir uma disposição que você não faz ideia, tá? É, E aí mata aquela questão comportamental, né? Pô, agora você me quebrou, cara. Pô, 2 minutos eu não tenho no meu dia.
Olha só, resultados visíveis de uma atividade física: definição muscular, emagrecer, ganho de massa, barriga chapada, ganho de massa magra, né? Volume de músculo. E o que eu mais gosto é a gente não abrir mão dos resultados que a gente não enxerga. E deixa eu te falar, todos os resultados visíveis nós vemos de 3 semanas a 3 meses. Os invisíveis até 2 semanas. Que é o quê? Autonomia física, resgate da sua autoestima, um sono mais em dia, mais regulado, novo padrão de movimento, oportunidade de ser avó, avô. Tem algum avô e avó aqui? Uma oportunidade de ser. Cara, meu irmão, todo mundo vai envelhecer. Como é que você quer envelhecer? Você tem que pensar sobre isso, tá? Correr com teu filho, você corre com teu filho? Ou você bufa no meio do caminho? Como é que é? A tua mente, ela tá mais criativa, ela tá mais produtiva, mais disposição? Então é sobre isso, você ter uma mente mais resiliente. Então é tudo que a gente não vê. Você está com as pessoas ao lado que começou um treino, mas ela está super afim de entregar para o mundo, de transbordar. Uma melhora de atenção, melhora da memória. Bacana, porque na semana passada, dentro de um estudo que eu estou fazendo junto com um psicólogo que é neurocientista, psicólogo, ele compartilha muito estudo, e eu não tinha essa atualização, que atividade aeróbica aumenta o volume do hipocampo, que é responsável pela melhora da memória. Você sabia disso? Ou seja, não é só uma questão de. Talvez você não queira correr, talvez você não queira pedalar, talvez você não queira fazer uma ginástica coletiva, tá tudo bem. Mas se você tiver durante o período do teu treino a sensação aeróbica, maior ventilação, maior consumo de oxigênio, mais cansado, percebe? Você está cansado, quase ofegante, isso é positivo, você não precisa parar por causa disso. Tem gente que compra o Polar, aí quando dá 140, 130, fala, não, eu vou parar porque pô, já está aumentando a minha frequência. Cara, ele está modulando a frequência. Você quer se balizar por uma frequência cardíaca, se baliza pela frequência de repouso, tá? Outra coisa, melhora de humor, o corpo faz angiogênese, faltou o izinho ali. O intestino mais regulado, a gente tem, opa, volta, mais produção de mitocôndrias, produção de irisina que circula no teu sangue, para no teu cérebro e faz como se fosse uma blindagem na sua sinapse, né? Ou seja, é um neuroprotetor. Então, quanto mais você produz irisina, deixa eu te falar, você não vai produzir irisina andando e voltando dentro de casa. Ela só entra na tua corrente sanguínea através de esforço, tá? Precisa de esforço. E aumento de novas sinapses neurais, que é uma consequência também, tá? Tudo bem até aqui? Interrompendo o compartilhamento. Deixa eu ver vocês. Tudo bem? Visualizar. Galeria. Deixa eu ver vocês. Nossa, mas eu estou vendo só a Luceli. Cadê vocês aí que estão? Tá tudo fechado. Dormiram? Alexandre, Claudinha, Alcione. Até aqui, tudo bem? Tudo bem? Só quero saber se faz sentido aí. Foi alguma informação nova? Ah, o bracing foi. Miguel, eu só vou falar aqui, tá? Ô, Cris, Léo, Oi. Oi, eu vamos lá, não Alcione. sei se a Maria Siqueira, ela tá aqui, até eu queria perguntar para ela falar. Ela é uma cliente, ela tá aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que não. Ela é uma cliente minha do Xingu. Ela mora na fazenda e ela começou a treinar também. Eu fiquei tão feliz por ela, porque assim, possivelmente é difícil para ela ir treinar na cidade. E ela estava super empolgada, tanto com a nutrição como com os exercícios. Falou, Sônia, eu morri no primeiro dia, minha cabeça doeu, mas eu tô firme, é que eu não fazer exercício. Então, Que assim, só legal. pelo depoimento dela, eu já vejo o quanto a gente está sendo agente de mudança na vida das pessoas, né? Então, parabéns aí pela dedicação de vocês, que vocês são excelentes. Que legal, que legal. Muito bom. É muito bom. Se a gente fez uma mudança daquele grupo de 200, já está valendo, gente. É uma mudança, que nem uma gota na mão. É uma É, mudancinha.
E sabe o que eu vejo? Às vezes a gente tá acontecendo muitas transformações assim, a gente fica mais caladinho, mas se a gente começar, ó, meu filho querendo aparecer, se a gente começar a falar mais e contar, e o pessoal vai se empolgando, porque a gente está indo, mas às vezes a gente consegue carregar uma, duas pessoas com a gente, então, embora. Exatamente, exatamente. Os depoimentos são muito importantes. Hoje eu abri o grupo no meio da tarde, que eu sabia que estava todo mundo trabalhando, para ver se a galera ia se movimentar. É porque se deixar o grupo muito aberto, gente, também vocês mesmos vão cansar de muita informação e não consegue acompanhar e acaba desistindo porque não está conseguindo acompanhar. Então é por isso, tá? É só de vez em quando que a gente vai abrir. Vamos em frente, então. Bora. Nossa, mas muito legal, Luciano, você ter E vou buscar o compartilhado isso bem. com a gente. Busca lá, pelo amor de Deus, nosso filho, viu? Vamos lá, então. O que que vocês acham de a gente falar um pouquinho sobre. Ou melhor, antes de eu perguntar o que que vocês acham, alguém aqui, durante esses 8 dias corridos, ouviu uma vozinha dizendo assim, cara, não, não vai rolar, não vai ser para você. Você não vai ter tempo, você não dá conta. Alguém aqui se esbarrou com um tipo de pensamento parecido? Não, tem gente falando que não. Não, comigo não, isso não acontece não. Ou já tem, como é que fala, ferramentas suficientes aí para poder gerenciar melhor esse. Ó, tem gente me falando, bastante gente falando no chat aqui. Eu sim, eu sim. Então, eu quero falar bem rapidinho aqui, e aí pegando um pouquinho também da razão pelo qual a gente criou o programa, falando um pouco aqui da mentalidade. E aqui vamos novamente compartilhar a tela. Para aí. Não fica a tela o tempo inteiro compartilhada, aí eu não vejo vocês. Muito bem. Olha só, antes da gente falar, né, sobre o comportamento, tem uma frase, essa frase aqui, que foi criada pelo sociólogo chamado Daniel Chambliss. Ele estudou nadadores olímpicos e concluiu que a excelência é mundana. Ele descobriu que a excelência é composta por atividades cotidianas realizadas de forma consistente, ou seja, consistência, até se tornarem habituais. Por isso essa frase, tá? Essa frase aqui, as mais impressionantes façanhas humanas são. Olha aqui, cara, tenta fazer um insight disso, uma reflexão disso. As mais impressionantes façanhas humanas são, na realidade, o agregado de inumeráveis elementos isolados, ou seja, atividade física, sono, nutrição, cada um dos quais, em certo sentido, não tem nada de extraordinário. Ou seja, a gente está falando sobre o óbvio. O óbvio, a trivialidade gera a excelência. Então, é tão curioso falar sobre isso, mas é tão importante que a gente reforce esse tipo de mentalidade para que a gente possa entender que não está do lado de lá, né? Não está do lado da grama do vizinho. Você já tem seus recursos, você só tem que acessá-los, né? Deixa eu tirar dessa tela aqui. Senão as pessoas já vão começar a pensar sobre sabotador. Mas é sobre isso, sabe? Quando você pensa que você tem o seu recurso, você está no controle, você precisa olhar para as suas habilidades, você precisa entender, obviamente, a tua história dentro da atividade física, você precisa entender que tudo isso já está aí, de fato, à tua disposição. Tá? Então, independentemente se você tem que organizar, fazer a gestão do tempo, a trivialidade que move essa excelência está no óbvio bem feito. Tem uma frase que eu gosto pra caramba, não tá aqui não, mas eu vou falar. Eu gosto muito, eu sou muito movido a ela, que é o imperfeito feito é melhor que o imperfeito feito é melhor que o perfeito nunca feito. Então, de novo, o imperfeito feito é melhor que o perfeito nunca feito. Porque vai mobilizar a gente a sair sempre da zona de conforto, mas respeitar os nossos limites, né? Respeitar a nossa vulnerabilidade. E essa coisa de se movimentar, de comportamento, é sobre você querer correr risco o dia inteiro, querer fazer uma coisa nova, querer mudar literalmente a tua rotina, tá?
alguns sabotadores que podem atrapalhar a atividade física. E aí eu selecionei do livro Inteligência Positiva, do Shirzad Chamini. Ele coloca 10 sabotadores, tá? E um deles, nós temos em comum, que é esse cara aí, é o crítico. Então toma cuidado. Mas antes de falar só o toma cuidado, deixa eu contribuir com uma ferramenta, que é uma ferramenta muito já compartilhada, né? No mundo do desenvolvimento pessoal, que é a ferramenta do DCD, mas algumas pessoas talvez aqui não tenham essa informação, não tenham essa ferramenta e não tenham essa clareza. Então, quando a gente escuta aí, né, uma vozinha interna, né, que nada mais é do que algo que esteja atrelado às suas crenças, às suas vivências, experiências passadas, dentro da infância, na adolescência, algo que ficou ali sem ser talvez ressignificado, reeditado. Gente, eu tô falando isso porque isso atrapalha muito a pessoa que não faz atividade física, tá? Às vezes as pessoas não têm essa clareza. Fala, pô, quero muito treinar, eu sei que eu preciso, mas por que que a pessoa não faz? Né? Então esse crítico pode estar falando muito alto. Então a primeira coisa que você vai fazer é lembrar dessa ferramenta, DCD. Você vai primeiro duvidar desse crítico. Porque quando você bota uma luz de consciência naquilo que realmente está fazendo com que você pare ou neutralize um comportamento teu, você precisa duvidar. Isso é a arte da filosofia, questionar. Questione. Por quê? Por que que eu não posso? Pergunta. Então, a primeira coisa é duvide. Depois, critique, literalmente. Você se coloca como um protagonista como se você trocasse ali a cadeira. Você se coloca no teu eu, protagonismo, e você fala para você mesmo, entendeu? Não, eu consigo, eu dou conta e vou me mobilizar para fazer, não importa como vai ser, o tempo que vai ser. E por último, você toma uma decisão. A decisão talvez seja um dos comportamentos mais importantes que a gente precisa ter. Toma a decisão e pensa depois, então. Mas toma uma decisão, tá? Então, decida, perdão, duvide primeiro, questione, depois critique, tá? E depois você decide, determina o que você vai fazer com aquele pensamento, tá bom? Faz sentido aí? No curso desse final de semana, ele falava assim, ó, com esse gesto, inconsciente, atrás, aí bota a mão atrás, consciente, decisão. Inconsciente, consciente, decisão. Muito bom, hein? E bem recente na vida. Então, os sabotadores que eu coloquei, que eu acredito que estejam sempre aí, tipo uma nuvenzinha, né? Meio nublado, vai e volta. Por exemplo, hoje você vai estar de um jeito, amanhã pode ser que venha a vítima, e depois vem o esquivo. Então, a vítima é te colocando sempre numa crença de inferioridade. Não, não dá, as coisas nunca dão certo para mim. Então, eu vivo no modo comparativo. E você, se você está no digital, você vai viver no modo comparativo, você tem que se desligar, porque isso te distrai, entendeu? E você se comparar, você vai ser uma pessoa extremamente infeliz, a vítima te puxa para isso. Toma muito cuidado, por isso que é importante fazer esse questionamento, tá? E depois vem o esquivo. O esquivo, cara, é um outro nome para um procrastinador. Por isso que eu também trouxe aqui uma coisinha para a gente falar sobre alguns perfis de procrastinação que talvez as pessoas não saibam. Mas você foge disso, e ponto final. Entendeu? Bota aqui no chat. Alguém foge? Alguém foge. Alguém vai falar assim, cara, não dá para mim, então vou ficar vendo. Vamos falar para eles botarem no chat se eles são críticos, vítimas ou esquivo. Qual é o perfil de cada um? E aí a gente Isso. vai se ajudando. Escreve aí no chat. Você acha que você é crítico, vítima ou esquivo? Aqui, ó. Seu chassi, sua vida. É ótimo, né? Vai passando, tem uma frase para deixar aqui como um banner, né? E aí, o que que eu trouxe para vocês? Que quando a gente se esbarra com essa situação de mentalidade, de gerar uma nova consciência, uma nova percepção, o que eu acho que é muito importante para a gente pensar é que você não é procrastinador, tá? Existem bases também neurofisiológicas que faz a pessoa ter esse comportamento. Eu queria deixar claro aqui que você não é, você está. Isso faz uma diferença gigante, porque quando você começa a fazer essa leitura, o jogo muda. Porque imagina, se você eu sou, não dá, é ruim, eu erro mesmo, não tá dando para mim, não vou fazer dinheiro com Doterra, vou emagrecer, não, 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 esse negócio não serve. Parabéns, você tá certo, é isso mesmo. Agora, quando você adota uma mentalidade
que ela tá te dando um conhecimento aqui diferente, fazendo com que você pense, que você está algo. Então, quando eu falo de três perfis de procrastinador, eu estou trazendo três perfis, três comportamentos que você e eu, eventualmente, a gente pode estar em algum momento. E isso pode fugir um pouco do teu controle. O ambiente externo, o ambiente, gente, modula o nosso comportamento. Então, o ambiente pode favorecer que você seja perfeccionista, ou pode favorecer que você tenha uma redução da sua alta eficácia. O que que é isso? É você cada vez mais se diminuir. Entendeu? Então você tem um puta de um potencial para treinar, um puta potencial de ser um grande líder, ser um paizão, uma mãezona, professora, uma baita de um profissional, mas você puxa esse freio de mão e você reduz. Agora imagina isso uma semana, um mês, um ano. Isso vai trazendo. Então, a gente tem que ter clareza, isso é muito importante, porque tudo isso é uma base que, se você vence, cara, nada vai te impedir para você se movimentar. Imagina os 2 minutos, então, tá brincadeira, tá mais fácil do que nunca. Então, perfeccionista, né? É um tipo de perfil que a pessoa ela precisa ter uma segurança que tudo para ela vai estar do jeito dela, mas ela não vai estar. Não vai estar, nunca vai estar. Não sei se alguém te contou isso, eu sou prova disso, mas não vai estar mesmo. A gente precisa entender da nossa vulnerabilidade, que a gente precisa ter exposições emocionais, a gente precisa falar para as pessoas que a gente não está bem, a gente precisa dizer não para as pessoas, a gente precisa, sabe, criar esse substrato comportamental para a gente literalmente vencer esse perfil procrastinador. O outro, essa autopercepção, que é a redução que a gente pode ter dessa autopercepção nossa. Então, toma cuidado, que isso é um gatilho para você ir para uma pontezinha que se chama depressão, tá? Então, o exercício é remédio, que é terapêutico. Faça isso e se livre de medicamento. Ah, mas tem o apoio dos óleos essenciais. Eu tenho certeza disso. Mas combina isso com movimento e com uma boa dose nutricional, que certamente você vai dar tchau para muita coisa que está presa aí de remédio dentro da tua casa. Agora, a mentalidade de você, que a Cris faz muito isso, né? De palavras de afirmação, de colocar o menos é mais, da gente colocar mais poder de decisão, tudo isso faz muita diferença para você criar, literalmente, um repertório comportamental maior ainda, tá? Agora, não adianta, galera, não adianta você ficar vendo notícia ruim, saber de coisa ruim, seguir caras que não estão te inspirando, seguir notícias que não vão te somar em absolutamente nada e querer elevar esse poder comportamental seu. Isso não vai acontecer. Você é reflexo do ambiente que você vive, tá? A lente que você enxerga o mundo, é através dessa lente que você enxerga o mundo, toda essa armaçãozinha que está aqui é o ambiente. A lente são suas crenças. O que que são suas crenças? Sua verdade individual. Pô, mas é importante saber disso, é importante saber disso. Porque a gente escuta tantas pessoas reclamando, ah, mas isso eu não consigo, não dá, e ela não vai fazer movimento e atividade física nunca. Então a gente tem que consertar, tem que fazer um ajustezinho aí nessa autopercepção. E por último, a organização. Se a gente não tiver a organização, por isso que é bom o programa. Porque o programa te fala, cara, mobilidade, set training, set core. Isso é uma organização. Cara, eu não fazia ideia o que fazer, agora já sabe. Ah, mas eu não quero fazer programa. Pô, não faz, mas organiza. Não tem problema, coloca Assim lá. você sai do. Vou colocar lá, semana que vem. Amanhã eu vou fazer alongamento, uma caminhada. Escreve isso, cara. O teu cérebro, ele registra muito mais quando a gente escreve, a gente verbaliza. Verbaliza e escreve. E vai sempre fazendo essa tricotada aí, tá? Então toma cuidado e lembra, você está procrastinando e muito provavelmente você pode ter um desses três aí. Coloca para mim no chat aí, fez sentido? Tem alguém aqui perfeccionista ou alguém que tem essa coisa de falar para si próprio que, poxa, não, eu não sirvo para nada. Sabe aquela crença de incapaz, né? Aquela crença de incapacidade? Fala aqui para mim no chat rapidinho. E falta de organização. É isso mesmo? Talvez seja o teu problema? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Nossa, tem muita coisa, gente. Perfeccionista, tem muita coisa que eu acabei não lendo. Vocês me desculpem.
A crise é bem mais rápida que isso. Ah, esquivo, 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 crítico, vítima, maravilha. É sobre isso. Então, se você tem essa consciência, você já tem informação e você já tem conhecimento. O que que falta? Decisão. Decisão. Ou você precisa olhar para as coisas ao teu redor e modular o ambiente. Faz microambiente para você vencer, então, tá? Você precisa ter pensamentos com pessoas que vão te impulsionar, te inspiram, para gerar sentimentos e emoções que te impulsionam também, que são motivantes para você, para gerar o quê? Gerar ações positivas e resultados incríveis, tá? Próximo. O corpo, opa, o corpo fala, ele pede atenção, não perfeição. Uhum. Não é sobre performance, é sobre ter autonomia. Olha aqui, ó. Para a gente finalizar. 5 caminhos para formar novos hábitos. Vou tentar aqui colaborar para a gente não só com esse entendimento, além da estrutura da aula, tudo isso que a gente conversou, mudança de mentalidade, talvez a gente consiga adotar alguns desses 5 aí, mas que vocês entendam que tem um estudo do David Levari, que ele fez um estudo durante 365 dias com acho que 2.000 pessoas, não lembro agora de cabeça, mas quem quiser, tiver essa curiosidade, eu busque, encaminho depois, é, falando justamente sobre o tempo de mudança de hábito está diretamente ligada à ambiência, tá? E, obviamente, você entender um pouco desses 5 caminhos. Então, tem gente que faz a mudança em 21 dias. A maioria desse teste fez a mudança. E é uma mudança que eu digo assim, ela é consolidada, né? É uma mudança de hábito consolidada. Durante 66 dias e poucas pessoas conseguiram consolidar esses hábitos durante, se eu não me engano, 215 dias. Então, por que que eu estou falando isso? Porque existe uma variável para todo mundo, tá? Porém, como a gente está dentro de um projeto, tem muito profissional irrigando vocês de conhecimento e dá tranquilamente para a gente ter mudanças bem expressivas. 5 caminhos para formar novos hábitos. A primeira coisa, deixa eu puxar aqui minha tela para cá. Sujar um hábito antigo, não saiu antigo, sujar um hábito antigo por um comportamento novo. Eu sempre passo naquela galeria quando eu volto do trabalho, e aquilo lá sempre, enfim, pense no hábito que não vai te ajudar em tudo que você realmente desenhou para que você tenha o resultado que você merece. Ah, toda terça é dia de pamonha. Toda terça é dia de pamonha. Tira esse hábito que toda terça é dia de pamonha. Ah, eu tenho direito à pamonha. Não, então escolhe uma terça do mês, coma sua pamonha, mas não deixe virar um hábito. Sujar o comportamento, gente, é uma expressão que a gente usa muito para quê? Para que a gente adote comportamento novo. Então, por exemplo, eu falei esse de voltar, achar uma galerinha, alguém, alguma coisa que te distraia, mas o próprio celular, né? O próprio celular a gente pode sujá-lo, a gente pode deixar ele de lado e abrir um livro, ou a gente pode argumentar com alguém, ou de casa, ou um melhor amigo, ou alguém do trabalho, sobre o processo que você está vivenciando. Isso já é um comportamento novo. Isso faz toda a diferença para você criar e consolidar um novo hábito, tá bom? Vamos lá, vamos para outra aqui. Facilitar, automatize o processo. Facilitar o processo. Você que é corredor, vamos lá, pegar aqui o exemplo da Annelise. Ela treina às 5 da manhã. Cara, precisa facilitar o processo. Quem acorda muito cedo, madruga para treinar muito cedo, precisa deixar num canto, cara. Tudo pronto. Não tem tempo. Tem que ficar lá o tênis, a garrafinha, a roupa tem que estar ali. Isso facilita o processo. Acordou, não gira o feed, não faz nada disso. Vocês já ouviram várias dicas aqui, talvez algumas eu acabo sendo um pouco redundante, mas a verdade é facilitar, automatizar o processo, ele vai só enriquecer mais ainda, tá? Ele vai criar mais consistência nesse hábito novo que você quer, e às vezes está difícil para você, tá? Então facilite o processo. Criar um ambiente favorável. Bom, não dá para eu querer emagrecer
E sabe que eu mesmo comprei a coca, o chocolate, o pastelzinho e tá tudo lá. Isso não vai me favorecer, né? Ou eu ficar ouvindo notícias ou situações que eu não entre num estado que eu queira desejar, que eu queira me superar. Então, cria um ambiente, um microambiente que facilite esse hábito. Conviva com pessoas que querem a mesma coisa ou que estão mais na frente do que você, tá? Que você pode olhar e falar, caramba, eu preciso chegar lá. Ou seja, isso eu acho muito poderoso. Seja o ambiente para alguém, tá? Às vezes você fala assim, cara, mas eu tô sem propósito para treinar. Cara, treina para ser inspiração para teu filho, então. Treina para ser inspiração para sua filha, pro seu irmão. Treina, sei lá, se mexe, se movimenta. Você pode ser o próprio ambiente favorável para alguém. Mas cria isso, cria isso. Tudo isso vai fazer com que exista sempre essa conexão com o novo hábito. Por quê? Porque o novo hábito ele é gerado via neuroplasticidade, que é conexões novas através da experiência, tudo que acontece ao teu redor, que é o ambiente. O ambiente ele modula essa produção. E o ambiente modula o novo comportamento. Então pensa que você também pode ser um ambiente para alguém. Ah, mas é que eu tô meio desestimulado. Cara, para com esse negócio que a vida de adulto é real. Vai treinar, treina pro teu filho, treina para seu pai, inspirar seu pai e sua mãe. A Annelise tá fazendo da profissão dela para chegar nos pais dela. É sobre isso, gente. Não tem tempo, é vida real mesmo, tá? Vamos lá, outra dica que eu acho fundamental: recompensa o processo. Recompensar o processo é fazer com que você tenha o aumento daquela autopercepção. Literalmente. Você fala assim, cara, eu dou conta, eu consigo, eu fiz 2 minutos, que bom. Quando eu gerencio o que eu quero fazer, as coisas saem do jeito que eu quero. Porque querer é muito importante você verbalizar. Eu quero. Então, recompensar o processo é você se presentear com gratidão, é você ter um olhar para você. Isso não tem nada a ver com egoísmo e vaidade, não. Isso tem a ver com o processo. Porque se você, meu amigo, minha amiga que está aqui, você quer resultado, o resultado é longo, o jogo é longo prazo. O jogo é longo prazo. O jogo da terra é longo prazo. O jogo saúde é longevidade. O jogo de você sobreviver de maneira saudável é longo prazo. Toma cuidado, porque o digital vai distrair você e vai achar que tudo é imediato. E recompensa imediata é menino. Então, toma cuidado que você pode mudar o equilíbrio dopaminérgico, que é aquela coisa que te gera, né, a recompensa, tá? Então, se ela estiver adulterada, você já tem que começar a olhar para cá. Recompensa o processo. Anota o que você fez. Por isso que é bacana o diário de bordo, tá? A nossa psicóloga, que vai falar aqui, eu não sei se ela vai falar sobre isso, sobre o diário de bordo, mas é muito importante falar sobre o diário de bordo, que é você se recompensar no final do dia. Quer ver uma coisa? Anota depois aí para mim. Por que que valeu a pena viver o dia de hoje? Escreve isso aí. Por que valeu a pena viver o dia de hoje? Não responde, não. Quando a gente finalizar o Zoom, vê se você consegue responder, tá? Isso é recompensar o teu processo. Faz toda a diferença para a gente gerar um novo hábito. Porque o seu dia foi em prol daquilo que você quer. O que que você quer? Você quer resultado através do quê? Do Desperta Verão da Terra. Por isso que a gente está aqui. E por último, ajusta a sua expectativa. Falando mais uma vez dessa coisa de rodar feed. Cara, toma cuidado com o que você segue. Você tem que seguir a tua linha do tempo. Quem você é hoje perante ontem? Quem você se tornou hoje em relação a ontem é vida real. A expectativa é você com você. Esquece quem está 10 anos treinando, ou conseguiu emagrecer de um jeito que você fala, opa, deve ser canetinho. Esquece isso. Skin in the game, entendeu? Faz o que precisa ser feito, faz do teu jeito, no teu tempo. Você tem o maior recurso. Então, ajustar a tua expectativa é você criar realidade para o teu mundo, para a tua jornada e para a tua história. É isso. 5 formas de você construir um novo hábito. Beleza? Ok. Deixa eu puxar agora para cá. Ó, você não precisa de muito, e não esquece, hein? O imperfeito feito é melhor do que o perfeito nunca feito. Interromper. Vou abrir aqui.
para trocar essa ideia com vocês. Vou abrir aqui, ó. Tô vendo todo mundo agora. Era isso que eu queria passar. Falei o quê? 1 minuto ou 1 hora? 1 minuto foi forte, hein? 1h18, 1h15, 1h15 mais ou menos. Agora eu queria ouvir vocês. Eu vou aproveitar para ver o chat aqui. Quero ouvir de vocês se fez sentido esse finalzinho que eu falei sobre mentalidade, comportamento, 3 perfis de procrastinação, 5 formas de você adotar um hábito que seja consistente e consolidado. Você tem essa informação, tinha essa informação, ferramenta do DCD, você tinha essa informação. Fala aqui comigo, quero ouvir vocês um pouquinho. Pode abrir aí a câmera, quem quiser abrir, quem quiser só abrir o microfone e falar, tá bom? Eu vou abrir aqui o chat também para eu Eu, interagir com eu acho vocês, que. tá? Posso falar aí, Léo? Manda ver aí, Alexandre. Tamo junto. Pô, não, cara, eu acho que foi muito legal esse novo projeto que vocês criaram aí. Porque todo mundo quer mudar um pouco, né? Quer coisas palpáveis, né? Coisas que realmente sejam mais próximas da nossa realidade. Todo mundo está tendo uma vida muito corrida, muito doida. E é difícil você parar para cuidar de você, né? Você acaba tendo que trabalhar muito, aí principalmente as mães aí que têm, né, ainda a segunda jornada, que é cuidar de filho, né, casa, não sei o quê. Então a gente está numa vida muito corrida. E esse projeto que vocês fizeram é muito legal, que abrangeu a nutricionista aí também, né, para quem quer realmente emagrecer e ter uma qualidade de vida melhor, e a atividade física, que eu acho que é fundamental. Juntou com os óleos essenciais, que é o bem-estar, né, que traz esses benefícios, soluções naturais para a nossa vida. Então, acho que é um conjunto de mudar realmente agora as nossas atitudes e procurar melhorar sem desculpinha, né? Não tem desculpinha. Vamos lá, todo mundo é possível, é só tem que querer, Já? querer. A palavra está aí. Parabéns aí para vocês. Obrigado, Alexandre. Olha, a Aline Peixoto colocou aqui, ó. Foi excelente, deu para perceber muita coisa que estava acontecendo sem perceber. E é por isso que a gente tem que falar de mentalidade e comportamento. Não, não, não tem saída. Vou ler aqui, tá? Dalva, obrigada. Eu voltei a fazer exercício em razão do programa, estou me esforçando para conseguir acompanhar. Os treinos são puxados porque eu estava parado há muito tempo. Mas tá tudo bem. Cara, ontem foi ontem, beleza? Mas fazendo o meu melhor. Parabéns, tá? Obrigada, imagina. Valeu, Claudinha, também. Bom, gente, que mais aqui? Aline, se você quiser comentar alguma coisa, Alcione, Nelícia, fica à vontade também, Thalita, Aline, Ruth, Mariane, quem quiser comentar alguma coisa, mas é isso que eu queria, na verdade, é trazer a Cris aqui. Você vê como é que aqui é a parada, a interação Chegou, aqui é 1000%, cara, é externa, aí volta para casa, aí chega, entendeu? A chegou. gente aqui. Bom demais, só te parabenizar, né? Que foi muito bom, foi construtivo, igual você falou, uma troca aqui de todos. E mais uma vez agradecer a oportunidade de estar com vocês. Eu acho que é igual você falou, ambiente, né? Se a gente está no ambiente com pessoas com propósitos semelhantes, a gente fica feliz, né? Honrado, grato, né, a Deus por estarmos aqui juntos, podendo contribuir, fazer essa troca, né? Se Deus quiser alcançar aí muitas. Travou aqui. Alcançar muitas vidas aí para construir um modo de vida, né? Saudável, coerente, com muita energia, vitalidade. E é isso. Sucesso aí para todos e vamos que vamos. Tem muitos dias aí pela frente. Pode contar comigo, viu? Tem Quem muita quiser, é coisa só me mesmo. chamar aí no particular. Amanhã a gente vai rodar um sorteio amanhã. Quero adiantar aqui. Eu vou colocar lá, fazer uma lista para a gente fazer um sorteio. Para a gente passar aí 1 hora fazendo um atendimento individual. Que legal, Nelícia. Eu Opa. vou colocar 5 vagas para a gente sortear. Quem quiser participar, amanhã eu vou abrir uma lista para sortear assim um tempo de 1 hora comigo individual mesmo, assim, numa chamada individual para a gente poder conversar. Pelo menos 5 pessoas eu vou abrir para a semana que vem. Bom, acho que a Ruth quer falar também. Não sei.
Ela apareceu, desapareceu, aí apareceu de novo, aí desapareceu. Vocês já se conhecem, né? Já sabem, né? Quer falar, Ruth? Fica à vontade. Não vou falar não, gente. Foi ótimo. Eu entrei atrasada, porque hoje choveu, né? Goiânia choveu, aí virou beleza, né? Mas foi ótimo, viu, Léo? Obrigada aí por todo o seu empenho, acompanhamento, mandando mensagem no particular da gente, tá arrasando aí. Obrigada, viu? Imagina, faz... Esse projeto é muito bom, né? A gente não aguenta. A gente quer pegar todo mundo na mão, mas estamos junto. Que bom, obrigado a todos. Quer falar aí? Não, vambora, vambora, Bora, vambora dormir cedo. bora fazer bracing? Bracing, gente, bracing. Toda vez que falar bracing lá no grupo, você já sabe o que que é. Beijo. Valeu, galera! Bons treinos! Tamo junto.